Olá, tudo bem com vocês, meninos e meninas? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro bimestre, tá? Essa é a nossa aula de número 1 e ela tem aí algumas habilidades, que é a seguinte: identificar as características. Deixa eu mudar aqui. Por apontadora laser, foi. Que é identificar as características e ações da organização estatal brasileira nas próprias experiências de vida. Ou seja, a gente vai tentar entender nessa aula o que é política e como é que a política se manifesta na nossa vida. Tá ok? A gente tem esse padrão aí que a gente vai primeiro fazer toda essa explicação conceitual através dessa aula e na sequência eu explico as atividades. Ok? Tem aí tanto essa videoaula gravada no canal do YouTube para você. Tem também, tá cansado de ouvir o tio Paulo? Não aguenta mais me ouvir? Tudo bem. Nós temos 2 vídeos aí feitos pela Câmara dos Deputados explicando para a gente o que é política e o que é Estado, que é o mesmo tema que a gente vai estar trabalhando na aula. E ainda, se você quiser, você pode dar lá uma lida tanto no seu caderno do aluno quanto no livro didático. Prestando bastante atenção. Tá? O caderno do aluno é o caderno de volume 3, que eu não sei se vocês ainda já pegaram na escola. Não pegou? Dá uma ligada, agenda lá e pega esse caderno que ele é bacana, que ele é interessante para as nossas aulas. Para você que está fazendo atividade impressa, está fazendo atividade em casa, tá? Impressa, você só vai fazer as questões que estão na página 66 do livro. Ok? Para você que assiste às aulas pelo Meet e que faz as atividades online, faz as atividades mediadas aqui por tecnologia, você vai fazer só as questões do Google Forms que estão aí nos slides que eu vou explicar no final da aula, mas que você acessa pelo Google Forms lá no Google Classroom. Bem? Então vamos seguir em frente. Pensando um pouquinho. Para você, o que é política? O que você pensa quando falam sobre política? Te incomoda? Não te incomoda? Você tem uma noção? Você tem alguma ideia? Ou para você, política é algo chato que não significa nada, não serve para nada? Qual é a sua ideia sobre política? Tá? Pensa aí a primeira ideia que vem na sua cabeça, não tem certo ou errado. Muita gente acredita que política é corrupção, tem gente que confunde política com os próprios políticos, tem várias ideias. Nós vamos usar a ideia para explicar o que é política de um filósofo grego chamado Aristóteles. E o seu Aristóteles escreveu lá, num livro chamado A Política, uma série de ideias sobre o que ele pensa, né, sobre o que é política, e isso está muito ligado à realidade que ele vivia na época dele, no momento histórico dele, lá na cidade dele, que era Atenas. E os gregos, em geral, eles tinham a ideia de que a política tem uma função de fazer, de estabelecer, de construir aquilo que é o bem para todos, o bem comum. Né? Então, inclusive, o maior bem comum que a política pode construir para as pessoas é a felicidade. Aristóteles vai juntar política e ética. Parece que é uma coisa que está difícil juntar hoje em dia, né? Política e ética. Mas, resumindo a ideia do Aristóteles, ele define o homem como um animal político. E por que o homem é um animal político? Porque ele pensa, e se ele pensa, ele tem vontade, tem desejos, e ele expressa esses desejos e esse pensamento através da fala, e ele organiza todos esses desejos, ele organiza toda essa vontade que ele tem
numa vida que a gente chama de vida coletiva, numa vida que ele vive junto com as outras pessoas. O Aristóteles parte da ideia de que ninguém vive sozinho, de que ninguém existe sozinho. A gente está sempre em relação com as outras pessoas, a gente está sempre convivendo com as outras pessoas, a gente está sempre se relacionando com as outras pessoas, de alguma forma ou de outra. Tá? Então a gente depende das outras pessoas, a gente convive com as outras pessoas, a gente se relaciona com as outras pessoas. Desde que a gente nasce, desde que a gente é bebezinho, a gente vive em sociedade. E para viver em sociedade, a gente precisa botar ordem nessa vida em sociedade. A gente precisa se organizar para viver essa vida em sociedade, de acordo com as vontades, os pensamentos, as ideias de cada um. É essa a ideia que o Aristóteles traz do homem como um animal político. E aí a gente pode pensar como é que a gente sente a política na nossa vida, como é que a gente percebe a política no nosso dia a dia. Para a gente entender como é que nós percebemos a política no dia a dia, a gente tem que pensar na ideia de Estado. O que é o Estado? É a forma como nós organizamos a nossa vida coletiva, é a forma como nós organizamos a nossa vida política. Tá? Então, o que é esse Estado? É uma sociedade organizada, é a sociedade organizada. É a maneira como essa sociedade política, esse conjunto de vontades, esse conjunto de desejos, se organiza para viver junto. E por isso que a gente vai ter estados construídos das mais diversas formas. E o que compõe, o que constrói esse estado? Tá? Esse estado no sentido da palavra, no sentido político. Esse estado no sentido político ele é composto de um espaço, tá? Que a gente chama de território. Então todo estado tem um território, por um governo, que é um grupo de pessoas que são escolhidas ou que estão à frente e que estão comandando essa vida em sociedade, que estão cuidando dessa vida em sociedade, da forma como a gente vai viver em sociedade. E é por isso que é o governo quem faz as leis, presta os serviços públicos, tais como água, escola, segurança, polícia, cobrança de impostos, ou seja, todas essas questões públicas, quem organiza é o governo. E uma outra coisa que constrói o Estado é a sua soberania, a sua independência. Cada Estado ele é independente, ele tem as suas próprias leis, ele tem o seu próprio governo, ele tem o seu território, ele tem o seu povo. Um quarto elemento que eu não coloquei aí, mas que faz muito parte do Estado, é essa questão do povo, né? Essa questão da população, dos chamados cidadãos. Quem pertence a um Estado é chamado de cidadão. E como é que o cidadão vai sentir a presença do Estado na vida cotidiana dele, no dia a dia? Ele vai sentir isso através dos chamados serviços públicos. Tá? Os serviços que o Estado presta para esse indivíduo, como a segurança, a educação, saúde e tudo mais. Por isso que a gente pode dizer com toda tranquilidade que as pessoas a quem nós escolhemos para comandar o Estado, ou as pessoas que têm a obrigação de comandar o Estado, que compõem esse governo, elas têm a obrigação de prestar bons serviços que produzam o bem comum, que produzam uma vida de qualidade. Quando esses governos não estão produzindo vida de qualidade, a gente acaba fazendo lá as nossas manifestações, as nossas rebeliões, as nossas passeatas, ou seja, a gente reage de alguma forma para que se mude esse governo ou que ele mude os rumos, mude o jeito que ele está fazendo.
Tá ok? A gente pode dizer que então que as nossas escolhas têm consequência. Em política, cada decisão que a gente toma, né, cada escolha que a gente faz tem uma consequência. A gente está só começando, a gente vai se aprofundar ainda muito mais no entendimento disso tudo, para a gente conhecer mais a fundo o que é então, como é que se organiza o Estado, as várias maneiras de organizar o Estado e quais são as consequências de uma organização de Estado que não seja tão boa ou que não produza tantos benefícios para o cidadão. Ok? Ah, uma curiosidade: a palavra política ela vem de uma palavra grega que significa cidade. Polis, em grego, significa cidade. Daí, política, a arte de organizar, de governar, de comandar o Estado. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. A gente vai ver como um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes pensou tudo isso. Como é que deve ser o papel do Estado? Como é que o Estado se torna importante na vida dos indivíduos? Vamos para a nossa atividade? Então tá. Se você está fazendo atividade impressa, vou te pedir para que você faça essas 3 questões que estão lá no seu caderno do aluno, na página 66, caderno do aluno de volume 3. Tá bom? As perguntas são, uma é uma pesquisa, né, sobre filosofia política, o que estuda esse campo da filosofia, quais filósofos você vai encontrar aí que são representativos desse campo de estudo, e para você definir o que é o Estado, acho que dá para definir pela explicação da aula, e como é que o Estado exerce o seu poder, como é que o Estado se faz presente na vida dos cidadãos. Para você que está fazendo atividade, desculpa, você que está fazendo atividade online, vai fazer as atividades do Google Classroom, as questões são essas, elas têm um formato geral, essas questões, porque a gente vai analisar algumas charges e você vai ver e pensar qual é a ideia de política que está expressa nessa charge e escolher uma das 5 alternativas que nós temos aqui. A primeira apresenta um político fazendo o seu discurso e dizendo que no bolso dele nunca entrou dinheiro público, ou seja, ele está falando que ele é uma pessoa honesta, que ele nunca desviou dinheiro. Aí alguém faz logo uma piadinha, tá de calça nova, né, seu político, ou seja, está ali comentando a fala do político, como se aquilo que ele está dizendo fosse uma mentira. Tá? E aí você tem as várias opções aqui. Ó. Apresenta essa primeira charge, apresenta a ideia de corrupção, ou de serviços públicos, ou de lei e de administração pública, ou de voto, ou de que Estado e governo são inúteis. Qual é a ideia que está expressa aí nessa charge? Na nossa segunda charge, temos aí uma professora ensinando língua portuguesa para o seu aluno e ela diz, olha, qual o tempo verbal na frase eu procuro um político que trabalhe para o povo? E o menino responde, tempo perdido, professora. De novo, a ideia da ironia, passando uma ideia do que esse garoto pensa sobre política. Para ele, política é uma coisa... Não posso dizer, senão te dou a resposta. Mas pensa, tempo perdido. Discutir política, para esse menino, é um tempo perdido. Falar sobre política é tempo perdido, é um tempo que não serve para nada. Que ideia de política que ele está passando? Nossa próxima questão
apresenta aí o SUS, né, que é uma das políticas públicas, que é um dos serviços que o Estado presta para a população. E aí, de novo, né, a ideia é a gente trazer imagens que mexam com essa ironia, né, com essa brincadeira que o brasileiro sempre faz em relação aos seus políticos. Diz lá a charge o seguinte: o governo garante que os atendimentos pelo SUS vão melhorar de patamar, ou seja, vão subir, né, cada vez vai ser melhor os serviços pelo SUS. E aí apresenta lá no fundo, para você ver, os elevadores quebrados. E olha só, as pessoas estão aqui doentes na fila do SUS. E a atendente informa: olha, a consulta de vocês será no 39º andar. Ou seja, a pessoa vai ter que subir 39 andares. Será que realmente esse serviço prestado aí pelo Estado mudou de patamar, melhorou? Nossa próxima imagem, também para você ir pensar, né, qual é o assunto, qual é a ideia de política, apresenta aí a imagem de um político subindo o morro, indo lá na favela, indo lá onde está o cidadão, e o cidadão pergunta para ele: muito bem, agora senta aqui e me explica direitinho por que devo votar em você. Ou seja, o cidadão questionando esse político que nunca fez nenhum trabalho direto, nunca prestou um serviço adequado à vida dele, por que é que ele deve votar nesse político. Tá bom? Vamos ver se vocês acertam aí as respostas. Última charge, a gente tem nessa figura de número 5, aqui no fundo, ó, é um arquivo de documentos, está escrito aqui, ó, documentos militares, e uma lei, essa lei é real, essa lei é verdadeira, chamada Lei de Acesso à Informação, ou seja, todo e qualquer cidadão deve ter acesso a todos os documentos do governo. Afinal de contas, o governo não trabalha para ele mesmo, ele trabalha para as pessoas, ele trabalha para os cidadãos. Então, a política deveria ser uma coisa extremamente transparente. Então, tem a lei de acesso à informação para dar essa transparência. E aí a pessoa tentando descobrir, chegar até esses documentos, né, que o governo, que estão lá de posse do governo, tem aqui uma série de minas. Minas são bombas. A pessoa tem que caminhar aqui sobre um campo minado para chegar até para ter esse acesso à informação. E aí? Qual das cinco alternativas você acha que se encaixa nessa resposta? Presta bem atenção, você pode responder quantas vezes você quiser. É por isso que a atividade ela não aparece totalmente como concluída. Então você pode tentar várias vezes até conseguir acertar o máximo de questões possíveis aí que você sobre o assunto, e dessa forma, consequentemente, você vai se aprofundando, formando assim o seu conceito de política, que você já deve ter percebido. Não é um conceito muito simples. Ok? Então, nós terminamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido captar esses primeiros conceitos, né, esses primeiros 2 conceitos de política, que é a definição do que é política, que é a administração dessa vida coletiva, e o conceito de Estado, que é construído e composto por 3 elementos, que é governo, território e o tio esqueceu. Deixa o tio voltar aqui, ele dá uma revisada. E soberania. Lembrando que tem um 4º elemento também muito importante para o Estado, que são os cidadãos, que é o povo. Beleza? Meninos e meninas, fiquem com Deus, um abraço e bons estudos.